Boa noite a todos, aos que entraram durante a oração, sejam bem-vindos. Nós estamos no capítulo 8, a lei do progresso, na pergunta 780, item B. Nós falamos um pouquinho aula passada que o progresso é uma lei natural, é uma lei de Deus. O progresso é uma lei permanente em nossas vidas e na nossa comunidade, na nossa sociedade. Então, nós estávamos estudando sobre essa marcha de crescimento que tem dois pontos de evolução, o ponto intelectual e o ponto moral. Às vezes caminham paralelamente, às vezes alguma sociedade, algum momento do período de desenvolvimento, aprimora mais um dos dois lados, mas todos um dia chegarão ao crescimento destas duas áreas, né? A Terra hoje se encontra num aprimoramento maior na parte intelectual, correndo ali atrás do seu desenvolvimento moral, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, como o alto atua nessa parte de hoje, nas perguntas de hoje, o que o alto na sua sabedoria faz para nos ajudar quando o intelectual vai mais rápido e o moral às vezes fica mais lento, né? Nós aprendemos, nós estudamos, a comunidade toda cresce em sabedoria, em ciência, mas ao utilizar essas forças, ainda não somos precisos. A Terra ainda é um planeta que passa por um processo de sofrimento muito grande, porque desenvolveu demais a sua capacidade científica e ainda não conseguiu o aprimoramento, a lapidação coletiva da sua moral. Então, é um processo coletivo. A minha evolução auxilia a evolução do planeta. O meu desajuste desarmoniza o nosso planeta. Todos nós estamos interligados. A nossa evolução é individual e coletiva. Nós desenvolvemos o nosso espírito individualmente dentro do nosso processo de aprendizagem, através das provas, das expiações, das missões, mas nós também temos uma relação de evolução com o todo, com o nosso planeta, com o sistema. A nossa energia, ela interfere no meio onde nós estamos. As nossas ações atuam no meio que nós estamos. Sejam elas benéficas ou negativas, nós estamos o tempo todo emanando pensamentos e ações. E este coletivo, ele também evolui, como nós estudamos, os karmas coletivos, as situações dos países, das localidades do planeta, onde há uma diversidade infinita de condições meteorológicas, a parte ambiental, e também as condições políticas, sociais que encontram, e os espíritos associados a essas situações, né? Então, nós nascemos aqui na nossa pátria por um cumprimento, por uma relação com as questões desse país. Brasil, pátria do Evangelho. Quando nós lemos o livro do Chico Xavier, fica muito claro a função do nosso país, a missão do nosso país na evolução planetária. Fica muito claro o compromisso de nós que nascemos no Brasil. Qual é o nosso compromisso com o todo, né? A reforma, a emanação da fé, a esperança. Falam tanto, o Brasil é um povo alegre, porque nós temos dentro de nós a certeza de que nós precisamos despertar o quê? A fé, a esperança, a confiança no alto. Então, quando Chico Xavier nos conta dos espíritos colocados aqui, no karma coletivo, karma coletivo é um nome um pouco forte para falarmos, né? Na missão do Brasil, na evolução da Terra. Então, qual a nossa função? É a fé, é a crença no Pai, é emanar esse sentimento de amorosidade. Nós estamos muito relacionados, aqui no Brasil, à evolução moral. O nosso país tem avanços tecnológicos infinitos, mas não é à frente do nosso país o avanço tecnológico. À frente do nosso país é o aprimoramento moral de todo o planeta. Então, nós emanamos
a solidariedade, a recepção dos irmãos de outros países. É um povo que emana muita fé, muita esperança, muita espiritualidade. Essa é a nossa função. Esse livro é maravilhoso para quem quer entender um pouquinho essa questão do progresso, da marcha do progresso evolutivo de cada país. E cada país, cada continente, cada hemisfério tem a sua colaboração, tem o seu papel dentro da evolução do planeta. Então, leiam esse livro, tá? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que também nos dá uma profunda esperança no nosso planeta. Quando Chico Xavier fala quanto este planeta ainda florescerá, o quanto nós somos apadrinhados pelo alto, o quanto o nosso país será o alimento espiritual e o alimento material do planeta. Então, procurem ler esse livro. É um livro de 1960 e pouco, né, Rose, se eu não estou enganada, mas que traz a realidade muito aqui, ele fala muito da nossa situação, desse momento que nós estamos passando, de tantas turbulências, de tantas guerras, um momento assim, limite para o planeta e a nossa emanação, tá bom? Então, quando nós estamos assim um pouco desesperançosos, um pouco desanimados em ver o nosso entorno, ver o nosso planeta, vamos pegar este livro e estudar como cada um de nós foi colocado aqui. Espíritos com o potencial do despertar da consciência crística. Espíritos envolvidos na vontade de crescer. Espíritos aqui colocados no Brasil com a crença no alto. Tá? Então, leiam este livro. Então, vamos lá. Vamos para a pergunta 780, item B. Como é, neste caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos e mais pervertidos também? Então, nós falamos semana passada que é importante o estudo para o nosso aprimoramento, como disse Jesus, buscai o conhecimento e ele vos libertará. A hora que eu entro em contato com o conhecimento, eu saio da cegueira, eu saio da dúvida, eu tenho a clareza. Né? Isso nos ensinou o mestre, a ciência da filosofia nos ensina tanto sobre isso. Mas aqui na segunda pergunta fala como o homem utiliza o conhecimento, tem a ciência em suas mãos, tem o avanço tecnológico e insiste numa postura ainda mais perversa. Quando o homem criou a bomba atômica, ele tinha uma outra possibilidade. Ao desvendar a divisão do átomo, ele poderia construir uma série de situações benéficas ao nosso planeta. Mas nós somos imperfeitos, nós também sucumbimos. Então, no uso inadequado da ciência, foi feita uma bomba, foi feito armamento, foram feitas armas. Então, o homem também, na sua ignorância, no seu não aprimoramento moral, ele pode utilizar o conhecimento da ciência para o mal. Quantos irmãos utilizaram a força espiritual para o mal? Então, não é só o conhecimento científico, mas a força interna espiritual. Quantos conhecedores da sua força espiritual, quantos médiuns se tornam magos de magias, manipulando o fluido vital, manipulando o pensamento. Então, quando nós temos o saber, nós também temos o livre-arbítrio. Nós podemos sucumbir ou podemos crescer. O crescimento intelectual virá de qualquer maneira. O Pai não nos tolerará do crescimento, não nos tirará a ciência, não colocará um véu na nossa frente. O desenvolvimento científico ocorrerá incessantemente. Não sei se vocês já leram ou vocês já estudaram que toda ciência ela é vinda da espiritualidade. Tudo ocorre na quarta e quinta dimensão.
A terceira dimensão é um reflexo do que ocorre na quarta e quinta. Então, quando nós temos aqui o avanço da cura do câncer, nós tivemos essa orientação gradual da espiritualidade, através de médicos intuídos, através de cientistas orientados, através de missionários que descem ao encarne para desenvolver o trabalho, e assim faz a espiritualidade em todas as áreas. E o homem, no seu egoísmo, acaba utilizando, às vezes, inadequadamente. Isso não significa que a ciência irá ser interrompida. O Pai não permitirá que ela seja interrompida. O que ocorre neste momento? Nós temos os chamados da espiritualidade, quando o homem começa a mal utilizar as riquezas que o alto fornece, quando o homem negligencia o bem uso dos seus talentos, do seu corpo físico e da sabedoria social da tecnologia, vem o quê? Vem o chamado. E o chamado não é só individual nas nossas problemáticas diárias, as provas para nos fazerem levantar, nos fazerem crescer, mas as provas coletivas, que aí sim são avalanches coletivas. Quando o homem chega no seu limite de mau uso da sua ciência, começam os grandes chamados. Sejam eles através dos fenômenos naturais, sejam eles através da eclosão de reflexos da própria construção das máquinas de terror, né? Das bombas, dos armamentos. Então, tudo que está ocorrendo é um chamado à nossa volta à reflexão do que nós estamos fazendo com o nosso conhecimento. O que nós estamos fazendo com as nossas leis? O que nós estamos fazendo com o conhecimento de geopolítica, de meio ambiente, de tecnologia, de física, tudo que o homem utiliza hoje, nas barbárias, das guerras, das invasões, das mortes, estão eclodindo em sofrimentos a todo o planeta. Então, quando o homem utiliza mal, gerando o sofrimento, gerando a discriminação e a guerra, surgem os chamados coletivos, como nós estamos tendo no nosso planeta. Seja através das mudanças climáticas, do medo da fome de todo o planeta, onde nós temos já esses chamados à falta de alimento, as guerras que devastam áreas, mudando situações climáticas de regiões. Nós estamos vendo água no deserto, estamos vendo os rios secando. Ontem eu vi uma matéria falando sobre o nosso rio Amazonas, regiões de seca no rio Amazonas. Como pode ser isso? Então, o que significa isso? Chamados permanentes, onde o homem fala: como eu vou agora utilizar a tecnologia, o saber científico para a cura e a sobrevivência no planeta? Nós já estamos nesse momento da busca pela sobrevivência no planeta. Então ele diz o seguinte: o progresso completo constitui objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? No nosso orgulho, nós achamos que sim, né? Que o homem dá o tom da evolução do planeta. O homem dá o tom da civilização. Não é o homem que faz isso, é o alto.
Somente o alto determina as condições que nós estamos vivendo aqui. Se nós hoje estamos passando por guerras, o alto está permitindo que elas ocorram para que o homem sinta o que ele está gerando. Porque até mesmo os males que nós causamos, o alto permite que eles ocorram na nossa ignorância para nos ensinar, para nos trazer a lição. Então, o homem não pode, o homem não tem o poder daquilo que ele imagina. O homem não tem a força que ele imagina sobre o planeta. O planeta é regido e ordenado pelo alto, pela espiritualidade. Porque o planeta faz parte de um sistema que está dentro de uma galáxia, que faz parte de um universo que nós já descobrimos, a ciência já descobriu que existem universos múltiplos, paralelos, não existe só o nosso universo. Então nós entendemos que nós não temos o direito de imaginar que nós aqui podemos deliberar o destino do nosso planeta. Porque o nosso planeta Terra faz parte de um todo. E a lei do todo, que é a lei de Deus, é a lei do progresso, é a lei da evolução. E aqueles que não aceitam este processo têm o chamado. Se o chamado não resolve, tem uma readaptação para estes irmãos. Aí nós temos as diversas moradas, nós temos os exílios, temos os planetas educandários, porque a lei é a evolução. Ah, mas eu não acredito nisso, que o planeta parece que está pior. Parece, né? Falamos bem, parece que está pior. Mas o planeta está em evolução, porque está refletindo. Nós chegamos num momento em que a humanidade reflete sobre todos os seus erros. Quando ela sabe que não haverá vida na Terra, num prazo de tantos anos, se ele não modificar as bases de ação sobre o planeta, nós já estamos em reflexão. É a solução? Ainda não. Mas nós estamos começando um caminho para a resolução. Então, o planeta faz parte de um universo regido por leis perfeitas. Que Deus é a lei, Deus é a perfeição. E o Pai, por nos amar, não nos tira dessa lei. Todos fazem parte dessa lei. Todos são seus filhos amados. E todos chegarão ao Pai. Então, como é que a Terra vai acabar? Como é que a Terra vai... O que o alto vai fazer, nós estamos aqui aguardando, né? Porque a situação é difícil. Mas o alto está agindo. E continuará agindo. Tanto que o que nós vemos hoje, a seca, por exemplo, do Eufrates, já estava no Velho Testamento. Da Amazônia não estava, que eu creio que não estava. Mas há previsões no Oriente que estavam colocados. O Brasil, naquela época, Hemisfério Sul não era uma região explorada, né? Mas a gente vê que o que é colocado no Velho Testamento está ocorrendo. Então, o alto nos vê como uma fotografia. Nós aqui estamos caminhando, mas lá em cima, na espiritualidade maior, eles já sabem o todo do planeta. Como o planeta começou, como o planeta se desenvolveu, e onde o planeta está e onde ele vai chegar. Já está sabido, já é sábio, já é certeza da espiritualidade que vai ocorrer. Então não cabe ao homem ter o orgulho de achar que ele determina, né, os grandes poderosos que determinam todo o globo, porque num piscar de olhos o alto modifica tudo. As mudanças meteorológicas, as situações que estão ocorrendo na nossa geologia, são surpresas para nós, né? Então, a ciência estudou, a ciência avaliou, mas o alto é capaz de gerar energia sobre o planeta para modificar
a situação que nós estamos na nossa condição moral. E estes chamados estão ocorrendo muito rápido. Por isso que está assim todo mundo assustado. Porque está muito rápido, né? Quando eu vi onde que secou parte da Amazônia, do Rio Amazonas, eu falei, meu Deus, não dá para acreditar. Tá certo? Podem ser ali, como se diz, fluentes, né? Mas quando que nós ouvimos isso? Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer a humanidade retrógrada? Nós tivemos muitos que tentaram fazer isso. Muitos personagens, muitos irmãos, acharam que tinham este poder, que não estavam ali na lei do divino, que estavam isentos da lei do divino, que não temiam a força maior, porque são orgulhosos, não temem nenhuma força. Eles são soberanos. E tentaram causar o retrocesso, tentaram trazer o mal à Terra, impedindo o seu crescimento. Todos sucumbiram. Quando o Império Romano estava no ápice da sua pouca evolução moral, a degradação moral que o alto permite a Roma, que era a sede do Império. Roma fica a chamas. Se nós observarmos a história, todas as épocas em que nós vimos as grandes tragédias morais, os grandes poderosos que tentaram prejudicar a humanidade, tiveram o seu fim determinado. O ápice da sua atuação e o seu fim, a sua queda. E todos os regimes contra o amor do Cristo perecerão. Todos os homens que lutam contra o irmão perecerão. Sejam por revoluções, sejam por tragédias naturais, sejam pela simples retirada desses irmãos do planeta, pelas mortes coletivas. De alguma maneira, o alto se mostra soberano sobre tudo isso. Tá? Então, não existe aquele que pode se utilizar de forças, vamos dizer assim, entre aspas, do mal, convocar o mal. O mal tem força? Tem, o mal tem força. Porque o mal conhece as nossas entranhas. Mas ele tem força para o alto? Não, ele tem força sobre nós, ainda imperfeitos. Então, as invocações às energias, ao mal, ao planeta, as ações de guerra, de violência, de subjugação, as ditaduras, todas elas perecerão. Se nós observarmos a história, a França, né, quando o povo se rebelou com todo aquele sofrimento, invade Versalhes, aniquila o rei, a rainha, toda a monarquia. Então a gente vê períodos de abuso e queda, abuso e queda. São ciclos. O homem que busca o mal jamais vencerá a força divina. Então, como nós estamos aqui nos flashes da evolução do planeta, nós estamos aqui neste período de 50 anos, 60 anos, os irmãozinhos mais felizes, mais saudáveis, aí encontram saúde até os 100 anos. Hoje a gente tinha perspectiva de 80 anos, né, média de vida. Lutamos para que os irmãos com menos condições materiais tenham mais acesso a um nível de vida como os irmãos que têm alimento, têm escola. Mas nós temos aí um flash, uma janela de 50 anos, 80 anos, 70 anos, 20 anos, dentro de um processo grande que nós só lemos sobre. Mas quando nós vamos evoluindo, nós vamos projetando nossa parte espiritual e entendendo mais esse processo da Terra.
E quando evoluídos, os processos dos planetas aos quais faremos parte. Está difícil entender esse momento. Mas vamos entender, como diz este capítulo. Os chamados surgirão na hora em que o homem for ao seu limite. E também nós vamos anotar um crescimento do desenvolvimento, do conhecimento também da espiritualidade enorme nos últimos tempos. O surgimento de Kardec, o espírito da verdade, e a promessa da volta do Cristo, que não é a volta física de Jesus, como acreditam, como se fala no Velho Testamento, mas a volta espiritual da força crística sobre toda a humanidade. A volta da esperança da força do Cristo, a consciência expandida dentro de nós. Então, tudo isso está para acontecer. Já está acontecendo. Não cabe mais o encarne do Cristo, mas sim a consciência e reflexão deste Cristo interno. Nós já amadurecemos. O Pai já esteve entre nós. Ele não voltará em carne. Ele volta em força pulsante da busca espiritual, porque nada mais neste mundo faz sentido se não houver a interpretação espiritual. Se nós tiramos a consciência espiritual, é o caos, é a guerra, é o desastre, é a pobreza, é a discriminação, é o massacre do povo nativo, é a luta entre raças, os grupos étnicos, é a discrepância do poderio econômico europeu, americano, sobre os hemisférios do sul, os continentes do sul, a África, a América do Sul, os irmãos subjugados. É tanto sofrimento que nós falamos, para quê? Então, quando o homem entender que só numa perspectiva espiritual ele dá lógica a esta vida, é o Cristo voltando. É o Pai em nós. Esta é a volta do Cristo. Então, quando o homem se julga acima do Pai, ele cai. É a queda. Então, nós vamos para a pergunta, e ele explica isso aqui. Eu não vou ler tudo, porque estou vendo que a minha voz já está começando a falhar de novo. Então, eu vou só pedir que vocês leiam durante a semana estas citações que faz o capítulo nas perguntas, tá bom? Então, quem quiser atrapalhar a evolução, vai ter problema. Isso a gente já vê na nossa vida pessoal, né? Não precisa nem ser na vida coletiva. Se na vida pessoal a gente já dá passos que nos atrapalham, imagina se a gente vai ter a presunção de ter atos que envolvam os irmãos num karma maior, né? 782. Não há homens que de boa fé obstam ao progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, o veem onde ele não existe? Sim. Há os desavisados que não vão ali na má intenção. Vão até na boa intenção, mas causam ainda, como diz aqui, as pedras colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, mas não impedem o avanço. Então tem aqueles irmãos predestinados ali, convictos de gerar o mal. Nós temos vários na história, que não preciso citar nomes, e aqueles que na boa fé falham, muitos, que se colocam como dominadores religiosos, como políticos, como pseudocientistas. Eles têm a intenção, mas eles falham, né? Então, na intenção, eles também geram problemas na marcha do progresso. Mas como nós somos imperfeitos, faz parte da evolução do planeta essas situações de missões mal cumpridas, de missões mal colocadas, que na boa intenção
Eu vou lá fazer o bem, eu vou lá resolver, eu vou lá ajudar, mas faz besteira na hora, porque o orgulho, a vaidade, o materialismo, tudo aquilo que nos envolve, as ilusões desse planeta, nos consomem. E aí as quedas também, tá? O que não impedem a marcha. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Por que ela tem que ser lenta? Por que não tem rompantes de evolução? Porque Jesus poderia dizer, olha, o planeta está muito atrasado, está demorando, vamos alavancar esse planeta. Jesus, como mentor da Terra, poderia dizer, vamos ali, vamos dar um up nesse povo todo. Quando nós não sentimos os degraus caminhados no progresso, seja na evolução coletiva ou individual, nós não maturamos esse processo. Nós não podemos pular degraus ali da escolaridade da criança. Nós não podemos pular degraus, anos da faculdade. Nós não podemos pular anos aqui no curso dos médiuns, que vai dar problema. Então, nós temos uma sequência a cumprir. E o alto, que é perfeito, ele sabe disso. Ele sabe que se ele nos der um impulso, uma alavancada muito rápida, nós podemos não aguentar o tranco e ter quedas piores. Então, o alto é sabedoria e paciência. O alto é todo sabedoria. Então, o progresso da humanidade é gradual, é lento. O homem vai sendo respeitado na sua condição evolutiva. Mas agora tem um certo momento para mudar. Então, nós estamos aí, somos os últimos chamados. Os cristãos agora são os trabalhadores da última hora. Agora nós estamos dando um gás danado, que agora o despertar de consciência é importante. Então, onde a gente pode, a gente está ali praticando a boa ação, dando um bom exemplo, fazendo uma oração, um bom pensamento, mas sem atropelos. Porque nós sabemos também que por mais que nós tenhamos ali uma consciência de despertar espiritual, o nosso irmão pode não estar preparado. O nosso irmão pode não estar maduro para receber a palavra. E nós vamos atropelar tudo. Então, o progresso, ele é regular. O que é regular? Um passo após o outro. Não dá para pular experiências. Não dá para eu falar, eu só vou nascer no gênero feminino. Não, eu vou ter que nascer no gênero masculino. Eu vou ter que ver como é que é. Eu vou nascer numa situação de dificuldade material. Eu também vou ter o poder para ver como eu vou agir. Eu vou ter que passar por muitas coisas, todos nós. Então, esse processo, ele é gradual. Ele é um processo regular e lento. Porque em tudo que a gente tem que viver, a gente ainda faz bobagem. Então, ele se torna lento mesmo, não tem jeito. A gente nasce, faz o percurso aqui, acerta lá 60%, 40%, 30% mais ou menos, 10% erra de vez, volta na outra, faz um ajuste. Tá? Então, é lento. E o pai tem esta paciência. Porque o crescimento do universo, o crescimento, se a gente vai pensar nos planetas, nos sistemas, ele também é gradual. Saturno não virou Saturno de repente, todo gasoso, maravilhoso, aquela luz infinita irradiando tudo. Júpiter maravilhoso, todo gasoso, aquela coisa maravilhosa. Ele não virou gasoso de repente, aquela evolução etérea. Ele passou pela condição material, ele passou pelas provas e expiações todas, ele passou pelo seu resgate coletivo, até se tornar um dos planetas mais evoluídos do sistema. E assim vai. A Terra um dia será etérea? Sim, a Terra será etérea. A Terra um dia será energia etérea. Mas para chegar lá, nós estamos aqui, trabalhando. Né? Pergunta, deixa eu ver o que horas são que eu estou. Falar mais um pouquinho, vou parar que são 20 para as 9, vou parar 15 para as 9 por causa da voz, tá, Rô?
Quando, porém, um povo não progride, isso é importante, o que o espiritualidade fala para nós. Quando um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, aquilo que nós estávamos falando, vem a sacudida. Aquele povo lá está muito devagar. Nossa, eles tiveram aquela incumbência, vieram ali, coletamos espíritos afinizados naquele propósito, mas aquele povo não vai. Então vamos dar uma ajuda ali, vamos dar uma sacudida. O remédio às vezes dói, mas ele tem o poder da cura. É no sofrimento, pela nossa condição evolutiva, que nós refletimos. Quando está tudo bem, a gente não procura a melhora. Então, quando um povo está muito aquém da condição planetária, vem ali os reveses. Existem mundos, existem países mais calmos, né? Às vezes eu falo, nossa, que delícia. A Suécia, a Suíça, a Irlanda, nossa, que sossego. Eles têm ali as questões deles, nós não podemos invejar. Tem ali as condições, as situações que eles têm que passar. E quando um povo está muito lento, vem a sacudida coletiva. Tá bom? Então, é o que eles falam. São os chamados coletivos, que podem ser situações diversas, que o alto escolhe, que o alto, existem espíritos evoluídos, mentores de esferas superiores, responsáveis por esta organização. Cada povo com seus protetores, eles se reúnem, eles discutem, né, eles programam, tudo é planejado. Nós não devemos temer nada, porque tudo está planejado. Ah, estou com medo, vai acabar o mundo, vai explodir tudo, vai ter uma bomba, vai ter uma guerra, vai ter... Não, vai faltar comida, não vai. Quando o homem aprender a dividir, a sentir a dor do semelhante, não haverá mais nada. Se ainda há, é porque nós precisamos aprender. Então, este capítulo nos faz refletir do nosso compromisso coletivo.